Ver Mais, você sabe que a gente adora cinema, né? Tem, por exemplo, o nosso quadro específico sobre as estreias de filmes, de séries. E o assunto de hoje é sobre a leitura dos créditos finais. São tão desvalorizados, eles são muito desvalorizados porque as pessoas acabam saindo do cinema, mas são muito importantes. Cada vez mais estão ficando mais atrativos esses momentos no final. E isso está fazendo com que as pessoas fiquem, né? Geralmente os filmes da Marvel, eles colocam algum spoiler lá. Então, vamos falar de cinema? Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, você já está vendo agora, o jornalista Paulo Monteiro, que fala de cinema na Rádio Cidade em Dia, aqui em Criciúma. É uma referência. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Gi. Boa tarde para você e para todo o pessoal que está nos acompanhando. Aceita um picolézinho? Eu aceitaria, mas acho que para falar e conseguir falar sobre cinema... Ficou com vergonha. Tá na TV ao vivo, ainda chupar um picolé. Eu vou entregar para a produção, Beloli, não vou conseguir, tenho vergonha de ficar chupando picolé. Obrigada, Silvestre Beloli pegou aqui o picolé para mim. Mas guarda, não, guarda no freezer, por favor. Gente, mas brincadeiras à parte, né, foi legal. Muito obrigada ao pessoal que, né, ajudou aí a gente ter um picolézinho no final daquele VT. Mas assim, você pesquisa bastante sobre cinema, Paulo? Bastante, De onde que vem esse amor, assim, extrapolando o amor de ir ao cinema e pesquisar? Pois então, Gi, desde que eu era pequeno, praticamente os momentos que eu tinha com meu pai e com a minha família sempre foi muito de sentar na TV de casa e assistir um filme, né? Desde o VHS, antes a gente ter um DVD, e depois com o DVD, depois ir para o cinema, mas sempre foi essa questão muito de estar em família assistindo algo. Sim. Depois, por conta própria mesmo, enquanto criança, eu comecei a assistir por conta própria, né? Colocava mesmo DVD, via os DVDs do meu pai, e aí comecei a tomar gosto pela coisa. E a pesquisa, pela parte técnica, pelo conhecimento? Vou te dizer que foi no Oscar de 2014, eu lembro certinho. Qual é o filme que ganhou? Eu lembro das premiações pelo filme que ganhou. Eu lembro que foi Birdman. Era um ano que estava concorrendo com Boyhood, concorrendo com A Teoria de Tudo. Só filmaço, né? Só grandes filmes, né? E eu lembro que eu estava sentado assim em casa, eu vou dar uma olhada com 13 anos de idade, vou dar uma olhada nos filmes que estão indicados ao Oscar. E daí eu comecei a perceber diretor, comecei a perceber diretor de fotografia, comecei a perceber roteirista, e daí comecei a tomar gosto pela coisa de pesquisar o cinema. Pesquisar, né? Eu gosto bastante também, né? Então, gente, a proposta você entendeu, né? É aqueles créditos finais, pra gente entender um pouquinho, o Oscar tá vindo aí, e a gente vai saber o que faz cada função técnica, assim, né? Digamos assim, dessa premiação, e também fora dela, se der tempo. Quais são os principais prêmios técnicos do Oscar? Design de som, arte, produção, fotografia, esses seriam os principais Oscars técnicos, né? Além, obviamente, da própria trilha sonora, né? Muita gente acaba confundindo trilha sonora com design de som, são coisas diferentes. Qual é a diferença? Começa por aí, então. Pois então, a trilha sonora é a música que é composta para o filme, né? Então, geralmente feito por grandes artistas. Exatamente, grandes compositores, né? A gente tem o John Williams, enfim, outros grandes compositores do cinema que estão justamente pensando sobre aquela trilha que vai te guiar o sentimento durante o filme. Mas aquelas músicas que eles apresentam também no Oscar, aquilo lá não é a trilha sonora, quando vai um artista lá, não, o que é aquilo lá? Canção original. Canção original, já sabemos mais uma diferença, ó, vai chegar no Oscar assim, No fim das contas, a gente tem 3 categorias voltadas para a música, né? Isso é muito interessante. E o outro que você falou, designer de som? Design de som. De som, o que é? Design de som é justamente quem vai pensar a qualidade do som das ações do cinema. Por exemplo, a gente está vendo um filme de guerra, a gente lembra sempre de O Soldado do Resgate Ryan, por exemplo, tem muito a ver com o impacto que aquelas cenas de som estão tendo para o telespectador, né? Exemplo, porque... Sim, um filme de guerra, geralmente sempre, filmes de guerra, filmes que envolvem corrida, geralmente sempre envolvem indicações ao Oscar, porque brincam muito com o tiro, e o tiro ele tem um som muito potente, né? A mesma coisa como o ronco do motor de um carro. Sim. Então, o filme da Ferrari não está indicado? Não está indicado esse ano, e dizem que Eu não assisti. Estou para assistir hoje, inclusive. É legal, né? A gente comentar de filmes aqui, daqui a pouco eu mudo o foco do assunto. Tô só pelo meu picolé depois do intervalo, tá? Mas vamos lá. Então você falou dessas 3 de som, né? Designer, trilha sonora e canção original. Diretor de cinema, né? O diretor é quem é o dono de tudo? É ele que manda em tudo? Quem manda em tudo geralmente é o estúdio, né? O estúdio do cinema geralmente é quem manda no filme. O diretor, ele é a peça principal para que tudo aconteça.
Ele é o cara, tem uma frase que é muito interessante, que é, quando está num estúdio, o filme está sendo filmado, se alguém tem uma dúvida, geralmente essa dúvida vai ser questionada ao diretor, Ao diretor. Ele está centralizado. Ele ali, que vai pensar o filme como um todo, né? Enquanto fotografia, até enquanto roteiro. Por isso que é um prêmio tão reconhecido. Com certeza. Ele está envolvido do início ao fim na execução do filme, né? Então, por isso que se diz muito que quando tem um filme, enfim, é sempre a cara daquele diretor, porque de fato alguns diretores têm uma maneira nós muito... temos vários, né? Vamos lá, vamos citar aí o nosso querido o Tarantino, Claro. né? O Scorsese, Spielberg, né? o Nolan, o Christopher Nolan, Sim. Spielberg, o David Lynch, que eu sou fãzaça. Excelente, nunca errou. Fãzaça. Ah, tá, sim, tempo. Vamos continuar aqui. Gente, é tanto assunto aqui que eu quero falar com o Paulo, é muito bom. Continuista. O que ele é o continuista? Aquele que... Ele não tem no Oscar, né? Mas ele é aquela pessoa que dá continuidade nas cenas, Exatamente, né? Ele pensa na continuidade das cenas. Tá. A gente costuma ver muito em uns filmes, né? E quando a gente, principalmente na era da internet, a gente fala, olha, esse filme tem um erro de continuação, porque a cerveja que estava em cima da mesa no take seguinte não tá, né? Sim. Ou, por exemplo, tem uma cena muito famosa em Game of Thrones, que é, enfim, uma série que dispensa comentários, onde um copo de um Starbucks, por exemplo, aparece ali em determinado local. Então, o continuista é a pessoa que está sempre atenta para ver como que essa cena, aquele quadro, vai se encaixar com o próximo. Roteirista. Roteirista é o cara que pensa a história como um todo, Escreve né? a história. Exatamente. Ele tem que escrever a história pensando não apenas nos diálogos, por exemplo. Ele vai descrever as cenas, os detalhes, a forma, muitas vezes, como o ator vai se comportar, né? Ao ler aquela informação, ao falar aquela fala. Então, o roteirista é quem é o fio condutor de toda a história. Tá. Produtor executivo, vou fazer um adendo aqui. Me chama a atenção no filme do Bob Marley, o Love, daqui a pouco eu lá, porque eu adoro ler crédito. Fui lá, produtor executivo, Brad Pitt. Gente, o que o Brad Pitt está fazendo aqui nesse filme? Produtor executivo. O que faz um produtor executivo? O produtor executivo, quando se fala sobre produção de uma maneira geral, a gente costuma ficar um pouco difícil de conseguir definir. Por quê? Tá. Porque muitos produtores executivos entram com esse crédito simplesmente porque colocaram dinheiro, né? Então, tem muito isso. O artista, o ator e muitos atores ultimamente estão de fato entrando, eles estão né? aparecendo direto, né? É uma forma de financiar um projeto que eles acham interessante, legal. né? True Detective, por exemplo, tem o Matt McGonagall, não sei se eu pronunciei corretamente, falei muito rápido aqui, mas a gente tenta, né? E eu vejo muito o nome dele, mas eu achei que era uma função de botar a mão na massa mesmo. É e não é, porque a gente tem os produtores executivos que ganham esses créditos justamente porque colocam dinheiro e tem uma parte essencial para isso, né? Ao mesmo tempo que tem um produtor executivo que é o cara que ele vai levantar fundos para financiar o filme, ele vai em busca de patrocinadores, ele vai escrever o roteiro. Seria a carinha ali, porque a produção mesmo, de fato, fica por conta dos produtores ali, Tem né? vários produtores. São vários produtores, né? Produção de tudo, eu acho, né? Por exemplo, produção de figurino, produção de arte. Porque eles acabam não intitulando de produção, mas eu acho que tudo vai, né? O figurinista, por exemplo, eu já ia te perguntar também, a pessoa que cuida de toda a parte das roupas, das imagens, né? Sim, diretor de arte, que dentro da direção de arte tem um diretor de figurino, diretor de fotografia, enfim, diretor de cenário. Na produção, por exemplo, tem um cara que pensa só no set, né? Então o diretor diz, o filme precisa ser locado com tal característica. Opa, o produtor de set vai buscar local que tem essa característica, né? O produtor de locação, no caso. O produtor de set é aquele cara que está no dia a dia do filme, deu um problema num gerador de luz, por exemplo. Sim. Acabou, estragou. O produtor de set, o cara que está lá na ponta mesmo, acompanhando o diretor, ele vai resolver com uma ligação, enfim, vai agir por estar nessa função. Sim. Né? O diretor de fotografia também é algo muito, muito importante, né? A fotografia do filme é sempre muito bem comentada, né? É porque ela fala, né? A fotografia, o que está em cena, geralmente ajuda a contar muito a história do filme. A direção de fotografia, ela não é... E assim, a fotografia, gente, não é só você ver uma imagem ali bonita, né? Ela tem toda uma construção até de significado, né? Sim, é pensado, por exemplo, um diretor quer passar um sentimento do seu personagem. O diretor de fotografia pode agir, ele vai conversar com o diretor para ver a melhor maneira de filmar essa cena para que ela por si só, sem diálogo muitas vezes, consiga transmitir esse sentimento do personagem. O diretor de fotografia está sempre em contato constante com o diretor de arte, o de figurino, o de cenários, enfim.
Gente, para fazer filme não é fácil, viu? São muitas funções. Então, acho que os créditos deveriam ser mais valorizados, na minha opinião, né? Mas eu acho que alguns principais a gente conseguiu abordar, fazer você pesquisar, pelo menos, né? Para entender. E só para finalizar, Paulo, ali rapidinho, eu citei o filme da Marvel, né? Eles têm valorizado os créditos, inclusive os mais jovens, eles querem ficar até o final, porque acho que tem surpresa em todos os filmes, mas não é assim, né? Mas você acha legal isso? Uma forma de valorizar? Eu acho interessante, né? Acho que é uma forma, de fato, de colocar... Nós temos a imagem. Ah, lembramos! Pois é. Acabou a entrevista e nós lembramos que nós separamos um do Homem-Aranha, ó. Tem aí os nomes. Esses são só os atores, por exemplo, né? Que estão passando ali. E depois vai vindo a parte técnica, são muitas vezes. E no final, geralmente, os da Marvel, ele tem lá aquele segredinho. Mas você estava falando que é legal, então, ter essa valorização. Eu acho legal... justamente porque mantém o público no cinema e depois para conseguir dar uma valorização de fato, né? Porque quem está envolvido naquele filme é muita gente, mas às vezes confesso que me dá um pouquinho de agonia sempre ter que esperar alguma coisinha a mais, né? Ah, fica agoniado. Fico um pouco agoniado. Não, porque daí geralmente assim, eles botam uma boa música, eu sento lá, vou lendo, ó... First, tem um monte de nomes, gente, tem muita coisa. Mas foi legal. Paulo, foi muito legal te receber aqui. Você tem compromisso agora na Rádio Cidade em Dia. Obrigada, manda um beijo para todo mundo lá, tá bom? Pode deixar. Obrigadão pelo convite, viu, Gi? Que demais.